Se você já tentou conseguir emprego aqui na Suíça, mandou o currículo e ninguém te respondeu, provavelmente você não está errando pouco. Você está errando do jeito que todo mundo erra. E o pior é que a maioria das pessoas nem percebe isso. E quando eu cheguei aqui na Europa, eu também achei que era simples. Mas na Suíça não funciona assim. Não é só mandar currículo e pronto. Aqui existem muitas regras, mesmo que ninguém te explique claramente. E são essas pequenas coisas que fazem você ser ignorado ou chamado para entrevista. E nesse vídeo eu vou te mostrar os erros mais comuns que impedem os brasileiros de conseguir trabalho e também como evitar cada um deles. E o primeiro erro é enviar currículo com o padrão brasileiro, por mais que você traduza para o alemão ou para outra língua oficial da Suíça, não é o suficiente. Aqui na Suíça, o currículo ele é muito mais direto, mais limpo e objetivo, nada de texto longo, descrições exageradas ou design cheio de coisa. O currículo ideal aqui tem de 1 a 2 páginas no máximo. É bem comum colocar uma foto profissional. Não coloque uma foto muito casual ou viajando ou em um cenário que não vá te passar tanta credibilidade. E o ideal é você colocar suas experiências e seus estudos na ordem cronológica clara. E outro ponto interessante é focar nas experiências relevantes de acordo com a vaga que você está aplicando, mesmo que você tenha experiências em outras áreas. Se não tem relevância, tire, não acrescente. E o ideal também é traduzir esse currículo para o idioma da sua região, mesmo que você ainda não fale a língua, mande o currículo em alemão ou em francês ou em italiano e seja bem claro e objetivo, porque se o recrutador olhar e não entender, ele simplesmente vai ignorar. Inclusive, isso é uma das coisas que mais faz diferença na sua vida quando você chega ou quando você tá para vir, né? E eu coloquei um modelo pronto de currículo no guia para facilitar o seu processo. E outra coisa que muita gente ignora quando chega aqui na Suíça ou não sabe é a carta de recomendação. Na Suíça, isso tem muito peso. Ter um documento do seu empregador anterior falando um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o seu comportamento, faz muita diferença. Mesmo que seja seu primeiro emprego aqui na Suíça, peça ao seu empregador do Brasil ou ao seu empregador de Portugal ou da Irlanda, da onde você estava trabalhando anteriormente, peça para traduzir e traga e envie juntamente no seu formulário de aplicação, porque isso pode te colocar na frente de muita gente, principalmente se você não tem experiência no país, né? Porque aqui eles valorizam muito histórico e confiança. Então, qualquer coisa que prove isso conta muito. E o erro de número 2, que é outro erro gigante, é não adaptar o seu currículo para aquela vaga que você está aplicando, ou seja, mandar o mesmo currículo para tudo. Isso aqui não funciona, então o ideal é ajustar a experiência da vaga. Mesmo que você não tenha tido experiência naquela área específica, tente encontrar alguma atividade que você fazia no seu emprego anterior que tenha relação, que tenha a ver com essa vaga que você deseja, né, que você está aplicando. Ajuste as experiências por vaga, porque eles notam isso e aqui eles valorizam muito quando você mostra que quer aquela vaga. E por isso também a importância de fazer uma carta de motivação personalizada para cada vaga de emprego que você aplicar, mesmo que seja a mesma vaga, mas para diferentes empresas. Mude o nome da empresa, direcione sempre a carta de motivação para o chefe do RH, caso você tenha o nome, ou o chefe do setor, né? A pessoa que vai receber o seu currículo e a sua carta de motivação e recomendação seja o mais específico possível. E falando sobre a carta de motivação, a gente entra no erro 3,
que é ignorar. Muita gente manda currículo, mas não manda a carta de motivação. E, infelizmente, isso já te elimina de muitas vagas. Então, o que é essa carta de motivação? Diferentemente da carta de recomendação, que é escrita pela empresa, a carta de motivação é escrita, é feita por você. É ali que você escreve o porquê aquela vaga tem que ser sua, o porquê que você deveria ser contratado. Você precisa ser direto e não faça isso com um texto genérico. Faça isso com um texto bem posicionado, porque as empresas da Suíça esperam isso dos candidatos e isso pode te colocar na frente de muitas pessoas. E o erro 4 é não entender o mercado suíço. Aqui na Suíça, muitas vagas nem chegam a ser divulgadas e a gente vê muito isso lá no nosso emprego. Possíveis vagas que seriam anunciadas no site ou no Hotel Career, por exemplo, essas vagas nem chegam ao website porque já foram preenchidas por conhecidos ou por pessoas que entraram e enviaram e-mail mesmo assim, mesmo sem ter a vaga aberta. E aí quando surge uma necessidade da empresa, ela já vai ter aquele banco de dados, já vai ter aquele banco de currículos e muitas vezes nem abrem processo seletivo. E claro que o networking aqui importa muito. Como eu já disse em outro vídeo, todos os meus empregos aqui na Europa foram através de networking. Aqui na Suíça eu consegui 2 empregos sem networking. Foi entrando no Google, mandando diretamente para o e-mail da empresa, mesmo que as vagas não estivessem abertas no site. Eu entrei e enviei mesmo assim, mas acabei ficando no hotel que eu tô até hoje, né? Que foi através do networking. O meu marido entregou o meu currículo diretamente para o chefe do serviço. Então, a importância de você entrar em grupos de Facebook, tentar conversar com pessoas que também estão pretendendo imigrar para o mesmo país que você, porque além de você criar uma amizade, você também tem essa rede de apoio, né, onde você pode ajudar de alguma forma, a pessoa pode te ajudar de outra forma, porque a indicação conta muito. Da mesma forma que a pessoa pode te ajudar hoje, você pode ajudá-la amanhã. E se você não entende como funciona o mercado de trabalho suíço, você perde os timings, que são as épocas em que abrem a maior quantia de vagas, né? E também dependendo da região, dependendo da cidade. Como, por exemplo, se você quiser trabalhar na área de hospitalidade, assim como a gente, se você tem uma boa noção sobre o time da temporada de verão ou de inverno aqui na Suíça, você sabe que para aplicar para a temporada de verão, você vai começar a buscar vagas no finalzinho de março e em abril para começar a trabalhar em maio, em junho e vai buscar principalmente em cidades ao redor de lagos. E por outra parte, se você quer chegar na Suíça na temporada de inverno, você vai começar a pesquisar essas vagas em outubro e vai buscar por cidades perto de montanhas. E claro que isso eu falo para a parte de hospitalidade, porque muita gente aplica no momento errado e acha que não tem quantidade de vaga. E outro ponto super importante e o 5º erro é sobre idioma. E eu vou ser bem sincera, dependendo da área, você até consegue trabalhar sem o alemão, mas as suas chances diminuem muito. Por exemplo, a gente que trabalha na hotelaria, aqui nessa cidade, o principal, sem dúvidas, é o inglês, porque a gente recebe muitos indianos, asiáticos, mas ter o alemão básico já é um grande diferencial e ter o alemão intermediário te abre muitas e muitas portas, sem contar que, com certeza, a chance de começar com um salário melhor é alta. Já em outras áreas, o alemão pesa bastante, como, por exemplo, para trabalhar de assistente administrativo, até porque os suíços geralmente não buscam vagas na hospitalidade, então por isso que sobram bastante vagas para a gente. Por outro lado, os suíços querem trabalhar em escritórios. Então, se você tem essa concorrência direta com os suíços, ter o idioma é o básico para você ter uma pequena chance. Mas o maior erro de todos é não ter estratégia nenhuma. A pessoa chega, manda currículo aleatório e espera que vai dar tudo certo. Só que aqui funciona diferente. Para você ter uma chance de ser chamado para entrevista, você tem que saber onde aplicar, como aplicar, quando aplicar
e como se posicionar. E foi exatamente isso que eu organizei no guia, não só o que fazer, mas como fazer do jeito certo aqui na Suíça. Isso não vale só para o trabalho, vale para tudo. Inclusive foi com esse tipo de estratégia que eu consegui o meu novo apartamento e eu vou mostrar ele na semana que vem aqui no canal. E a gente está em uma das regiões mais disputadas da Suíça e não foi sorte. Isso foi entender como o sistema funciona. Então, se você quer trabalhar na Suíça, não é só mandar currículo, é sobre fazer isso do jeito certo e evitando erros que muita gente só percebe depois de gastar muita energia, depois de perder muito tempo e depois de muita frustração. E se você quer acelerar esse processo e evitar esses erros, eu organizei tudo em um guia, o link tá aqui na descrição. E se você quer ver o nosso novo apartamento, se inscreve aqui no canal, que eu vou trazer na semana que vem. E muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.